Estamos estudando sobre nosso Deus durante esse mês de maio. Alguns temas que Deus nos deu. E domingo passado nós, pelo menos eu, não sei quanto a vocês, mas eu saí daqui com meu coração muito feliz por aquilo que Deus nos deu de palavra, de ensinamento. Confesso para vocês que durante esta semana fiquei pensando bastante sobre quem é Deus, sobre a grandeza de Deus, sobre o poder que Ele tem. A gente viu aqui coisas maravilhosas que os cientistas descobriram sobre Deus. As galáxias que existem, o universo que existe, os outros universos que agora eles chamam de multiverso, a física quântica chama de multiverso. E tudo isso existe graças a um Deus vivo, a um Deus poderoso, a um Deus grande, a um Deus que tem todo o poder dos céus e da terra, a um Deus que se importa conosco, a um Deus que está aqui nessa noite conosco para receber a nossa adoração, o nosso louvor. Se você crê que Deus está aqui, fala para a pessoa do seu lado: meu irmão, nosso Deus é grande, Ele está conosco aqui. Aleluia. Quando a gente fala de Deus tão grande, um Deus tão grande que nós temos, fica difícil às vezes para muitas pessoas entenderem isso. E é por isso que a gente tem estudado e estudado. A minha oração esta semana que passou foi: Deus, abre a mente das pessoas, do povo. O povo precisa ter experiências contigo. O povo precisa te conhecer mesmo na essência. E como eu disse essa semana, cada texto que eu reli daquela mensagem de domingo passado, outros textos que acabei lendo, reportagens, estudos, me fez sentir muito pequeno. Muito pequeno, ante ao nosso Deus, muito pequeno, porque eu tenho um Deus que é muito grande. E o que mais me chama a atenção, o que mais, como disse Paulo, o que mais me constrange, é saber que um Deus tão grande como esse, tão maravilhoso como esse, tão poderoso como esse Deus que nós temos, Ele nos ama e se importa conosco. Como é que pode? Eu fiquei pensando essa semana que passou. No texto em que Paulo também escreve à igreja, ele diz: Jesus, ele se destituiu da glória, ele se desfez do seu chamado Deus, do seu poder, veio, se humilhou como forma humana, como humano, viveu entre nós. Como é que pode isso? Um Deus que fez galáxias e mais galáxias, um Deus que fez o universo, um Deus que fez trilhões de estrelas. Como é que um Deus desse pode se importar ao ponto de se desfazer do seu poder, se tornar humano, viver entre nós, ensinar as pessoas a terem uma nova vida, uma vida diferente daquilo que Deus havia proposto para eles desde o princípio? E depois ainda assumir o compromisso de ir à cruz, de morrer na cruz por mim e por você. E como a gente viu semana passada, Ele tem tanto poder, a sua santidade era tão grande que Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele ressuscitou, Ele está vivo e vive para sempre, tem todo o poder nos céus e na terra. Disse Jesus isso. Quer dizer, como é que pode um Deus desse tamanho, dessa grandeza, se importar conosco? Pois Ele se importa tanto, que 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele está presente. Por isso que eu creio que Ele está conosco aqui hoje. Só que mesmo com toda essa grandeza, com todo este poder, ainda existem muitas pessoas nos nossos dias que têm dúvida em relação a Deus. Será que Deus realmente é tão grande assim? Será que Deus se importa mesmo conosco? Será que Deus ama mesmo as nossas vidas? Será mesmo que Deus tem toda essa magnitude, toda essa grandeza? Será mesmo que Deus tem um futuro preparado para mim? Será mesmo que Jesus morreu na cruz lá atrás?
Será mesmo que Jesus ressuscitou e tem todo o poder nos céus e na terra? Existem várias pessoas hoje que têm dúvidas, pessoas que estão dentro da igreja. Aliás, dentro da igreja evangélica hoje, a gente vive uma geração de crentes raquíticos, espiritualmente falando. Crentes que não têm experiências com Deus. Crentes que não creem como deveriam crer em Deus. E por isso a gente vive essa crise que se vive em muitos lugares, aí, em muitos crentes. Baseado nisso que eu quero estudar com os irmãos hoje sobre este assunto. Palavra de Deus para hoje: creio ou não creio? Creio ou não creio? Será que eu creio mesmo em Deus? Se a gente olhar para a história bíblica, nós vamos encontrar várias histórias de pessoas que ao longo dos tempos tiveram experiências tremendas com Deus. Mas também nós vamos ler textos de pessoas que não tiveram experiência nenhuma com Deus. Passaram desta terra ou por esta terra e não deixaram marca alguma. Não deixaram legado nenhum, não deixaram experiências nenhuma, não viveram experiências nenhuma com Deus. Se a gente olhar para o século 21, o século que a gente vive hoje, ainda existem muitos crentes dentro da igreja que não tiveram experiência nenhuma com Deus. E olha que Deus está presente em todos os cultos. E olha que Deus está conosco lá fora. Onde a gente está, a Bíblia diz, Jesus disse: eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Quer dizer, aonde a gente está, Deus está conosco. Se Jesus Cristo, a Bíblia diz, é o mesmo ontem, hoje e sempre, se Ele não muda, nós é que temos que mudar. E lendo essas histórias bíblicas, entre tantas histórias que tem, uma que é muito conhecida por mim, por você, creio. Teve uma época, isso está relatado no livro de Reis, ou na história dos reis, relatado em 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Sempre que eles iam relatar alguma coisa de alguém que teve experiências com Deus ou não, eles começavam pelos reis. E teve reis, segundo o texto, reis que fizeram o que Deus aprovava e reis que fizeram o que Deus reprovava. Então preste atenção, porque talvez muita gente hoje esteja sofrendo no Brasil, porque ele está acreditando, tendo esperança ou dependendo de quem está no poder. Existem muitos cristãos hoje que estão vivendo enganados no mundo, porque ele está olhando para a pessoa que prega, ele não está olhando para o Deus que levantou a pessoa para pregar. Ainda ontem em casa, enquanto terminava esta mensagem, na internet pesquisando, acabou ouvindo uma informação de um cara que existe, se eu não me engano, na Ucrânia. Se não é na Ucrânia, ali próximo, naquela região. Um cara que se intitula Jesus. Ele diz que ele é Jesus. E isso já está ali há uns 10, 11 anos. Ele tem mais de 10 mil seguidores. Pessoas que acreditaram nele dizendo o seguinte: não, eu sou Jesus, eu reencarnei, estou aqui e se vocês quiserem ter uma vida melhor, vocês têm que me seguir, vocês têm que fazer o que eu falo. E tem 10 mil seguidores só lá naquele lugar onde ele está. Inclusive, nessa reportagem, houve uma equipe de lá que veio aqui para o Brasil e entrevistou aquele outro tonto que tem aqui no Brasil, né? Que se diz Jesus também. E aí ele disse: não, mas pera um pouquinho, eu sou Jesus, eu já sou Jesus mais velho, eu já reencarnei antes. Como é que ele está falando que é Jesus? Não pode ter dois, só tem um, e é o do Brasil. Aí o da Ucrânia fala: não, é o da Ucrânia. E o pior não é esses caras falando o que eles falam, o pior é que tem gente que segue essas pessoas. Por isso, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, quando você vier aqui na igreja, aqui você sabe, a gente preza pela palavra. Não vem aqui para me ver, vem aqui para ver Jesus. Não vem aqui para me ouvir, vem aqui para ouvir o que Jesus tem a falar através da minha vida. E se um dia eu estiver falando alguma coisa errada fora da palavra, então você questione e fale com Deus e ore, para que verdadeiramente você permaneça firme e não deixe ser enganado. Porque o que mais o diabo quer hoje é enganar as pessoas. E ele tem enganado muitas pessoas. Como eu digo sempre aqui, povo é povo. Povo é fácil manipular. Povo é fácil você determinar o que ele vai fazer. É fácil.
O diabo, ele sabe disso, ele é bom naquilo que ele faz. Ele sabe iludir bem, ele é um bom ilusionista, ele sabe criar coisas que levam as pessoas a viverem aquilo que ele exatamente quer que ele viva. Por isso que a gente vive esse caos, essa crise de hoje. Porque as pessoas, por exemplo, que estão dentro das igrejas, elas não estão preocupadas em olhar para Jesus, elas estão preocupadas em olhar para as mãos de Jesus, para ver aquilo que Jesus vai fazer por elas. E quando elas são abençoadas, elas zarpam, vão embora. Nós temos que aprender a ter experiências com Deus, a crer que mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em tempo de enfermidade, mesmo em tempo de problemas, ainda assim nós temos um Deus grandioso, vivo, que anda conosco, que está conosco todo o tempo. Nós temos, eu pelo menos tenho, não sei você, mas eu tenho um Deus vivo e poderoso. Ou a gente vive isso, crê nisso, ou então a gente vai viver como a maioria das pessoas vivem hoje, descrentes, sem esperança nenhuma. Tem gente que nem mais vai à igreja, porque ela fala o seguinte: eu vou para a igreja para quê? Chega lá, não acontece nada. Não acontece nada por quê? Porque Deus não faz? Ora, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus Cristo está presente em todos os cultos. Quer dizer, se não está acontecendo alguma coisa, é porque a pessoa que está aqui não está ligada em Deus. Porque se você estiver aqui ligado em Deus, você não vai sair do mesmo jeito que você entrou. Você vai sair daqui diferente, você vai sair cheio da presença de Deus sobre a tua vida. Ou a gente tem experiências com Deus e crê num Deus vivo e poderoso, ou a gente vai viver como a maioria vive hoje. E muitos estão por aí, como a gente viu semana passada, muitos que um dia conheceram Jesus, mas não o conheceram, simplesmente levantaram a mão. Quando nós conhecemos Jesus, o Deus vivo, a nossa vida muda. O apóstolo Paulo, ele escreveu: aquele que agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Amém? Amém, irmãos? Vocês estão aqui, tudo bem? Estão me ouvindo? Que bom, né? Fala para a pessoa que está do seu lado assim: meu irmão, nosso Deus é grande, não se esqueça disso. Dentro dessas histórias aqui, eu queria ler com você, você que trouxe a sua Bíblia, livro de 1 Reis, capítulo 18. História muito conhecida, mas é sempre bom aprender com essas histórias conhecidas. 1 Reis, capítulo 18, conta a história de um homem chamado Elias, que acreditava num Deus vivo e poderoso. Aliás, se você puder, como a gente está com um problema ali no computador, se você puder voltar um pouquinho, 1 Reis, capítulo 16, só para a gente ler alguns versículos aqui. 5 versículos, para ser mais preciso. 1 Reis 16, do versículo 29 até o 33. Se tem alguém sem Bíblia aí, se você puder repartir a leitura, por favor, faça isso. Livro de 1 Reis, capítulo 16, versículo 29, diz que no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel, e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Versículo 30, Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Versículo 31, ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Versículo 32, no templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Versículo 33, fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Só até aí. Agora vá para 1 Reis, capítulo 18. Nessa época aqui, antes da gente ler o texto de 1 Reis 18,
O povo, repito, povo é povo. O povo era massa de manobra. Lembre-se, o mesmo Deus que está conosco aqui hoje era o mesmo Deus daquela época. O mesmo Deus que tem essa grandeza e esse poder de hoje era o mesmo Deus daquela época, daquela grandeza e poder. Ele é o mesmo. Amém? Aquele povo, eles diziam conhecer Deus, mas eles não tinham experiências profundas com Deus. Eles estavam acostumados a viver a sua vidinha simples, normal, diária. Aquela vida que muitos consideram medíocre. Medíocre é mediana, ou seja, ela não passa daquilo ali. Nunca tem nada de melhor. Está sempre vivendo aquela vida medíocre, mediana. Esse povo, quando Acabe assumiu o governo, ele, que era considerado um cara desses caras bem banana mesmo, que a mulher mandava, segundo a história bíblica, ele se casa com uma mulher que era de uma outra etimologia, adorava outros deuses, vivia, não tinha experiência nenhuma com o Deus dele, ou o Deus que ele diz que era dele. Aí ele vai lá, escolhe essa mulher, se casa, traz ela para morar lá em Samaria, para morar lá perto daquele lugar onde eles estavam ali, que ele reinava. Aí ele traz, além dela, ele traz 450 profetas que eram adoradores de Baal, junto com ela, sustenta toda essa cambada. Vem mais 400 profetas de Aserá, que eles chamavam, que era um outro tipo de demônio que tinha na época, eles consideravam Deus. Trouxe também esses caras para viver ali chupinando no governo de Acabe. Até que Deus, quando viu aquilo, o texto diz aqui, Acabe fez o que Deus reprovava mais do que todos os outros. E por causa disso, pecado naquela época era um negócio normal. Adorar outros deuses era um negócio comum. Eles não estavam nem aí. E olha que eles deveriam ter consciência. O que Deus fez? Deus permitiu que aquele lugar ficasse 3 anos, quase 3 anos e meio, sem chuva. E o povo começou a viver em crise. Perderam a esperança, cometeram pecados, se afastaram de Deus. No coração daquele povo, naquela época, só tinha uma questão: dúvida. Ou a gente adora Baal, porque o rei disse que Baal vai abençoar a gente, ou a gente adora Deus, o Deus vivo, o Deus poderoso, que sempre esteve conosco. Eles estavam em dúvida disso. Aí Deus chama Elias, fala para Elias ir até lá. Elias, ele anuncia esse tempo de seca. Elias, ele fica escondido num determinado lugar. Depois disso, Deus manda Elias ir ter com uma viúva. Essa viúva acaba o sustentando. E é interessante esse texto, dá uma boa mensagem, porque Deus diz para Elias: olha, enquanto você estiver aí escondido, no lugar onde eu falei para você ficar, o corvo vai levar comida para você, vai levar carne para você. Agora, depois desse tempo, você vai para lá, porque tem uma viúva lá que vai sustentar você. E quando ele chega na cidade, encontra a viúva diz: olha, eu não tenho nada, eu vou fazer um bolo e vou morrer. E Elias desafia aquela mulher. Para quem lê Bíblia sabe, aquela mulher faz um bolo, leva para ele, e ele come, e não faltou durante esses 3 anos e pouco de seca, não faltou azeite, não faltou farinha na panela, nem na botija daquela mulher, porque ela creu na palavra de Deus, creu no Deus vivo e poderoso. Depois disso, Elias é levantado por Deus, e ele vai falar com o povo, porque Deus é misericordioso, Deus nos ama. É por isso que a gente está aqui hoje, porque Deus nos ama. Vamos ler juntos agora 1 Reis, capítulo 18. A partir do versículo 16. Diz que então Obadias dirigiu-se a Acabe. Passou-lhe a informação e Acabe foi ao encontro de Elias. 17. Quando viu Elias, Acabe disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? 18, Elias respondeu: não tenho perturbado Israel, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins.
19, agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá que comem à mesa de Jezabel. 850 marmanjo sendo sustentado, vagabundo, chupinador, por um cara que se dizia rei do povo de Israel. Versículo 20. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas do Monte Carmelo. Versículo 21, Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. Veja que interessante, guarde essa frase: o povo, porém, nada respondeu. Porque povo é povo. Versículo 22, disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. 23, tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. 24, então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então o povo todo disse: o que você disse é bom. 25, Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. 26, então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Versículo 27, ao meio-dia Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando ou ocupado ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Versículo 28, então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Versículo 29, passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Versículo 30, então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Versículo 31, depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Versículo 32, com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. 33, depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Versículo 34, façam-no novamente. Disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. Versículo 35, a água escorria do altar, chegando a encher a valeta. 36, a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Versículo 37, responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Versículo 38, então o fogo do Senhor caiu,
e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Versículo 39 e último desse que quero ler. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Só até aí. O comentário do autor bíblico aqui é muito revelador. E quando Elias perguntou: escuta, vocês precisam decidir o que vocês querem fazer? O povo, ele não respondeu nada, porque povo é povo. Aquele Deus vivo que eles diziam que servia, já não estava mais resolvendo nada para eles. Eles estavam às vezes adorando Baal, às vezes adorando Deus, às vezes adorando outra coisa, e tinham dúvida dentro do coração. Interessante que depois desse fato, esses profetas todos de Baal, de Aserá, foram mortos. Elias, ele foi no monte, e ele começa a orar. E depois de 7 vezes orando, o moço dele vendo se vinha chuva ou não, acontece aquele momento maravilhoso que o moço diz: olha, estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas daí a dizer que vai chover, só você. Então Elias disse: pois então desça, fale para Acabe aparelhar o carro e ir embora, porque vai vir uma grande chuva. Deus se lembrou, Deus vai mudar a história dessa nação hoje. Sabe, meus irmãos, aquele povo, eles poderiam ter tido guardado dentro do coração deles, que eles tinham um Deus vivo e poderoso. Esse talvez seja o maior problema da igreja do século 21. Muita gente hoje parece que não crê mais que Deus faz coisas tremendas, e Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus ainda faz coisas tremendas e ainda vai fazer muitas coisas tremendas. Como eu disse, nós que temos que mudar. E nós é que precisamos ter experiências com Deus. A gente precisa sair do meio do povo, largar a mão de ser povo e ser discípulos de Jesus. Sabe, meus irmãos, nós somos bem-aventurados, porque Jesus disse: vocês me viram e creram. Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não me viram ou não me verão, mas crerão. Eu não sei, eu não vejo Jesus aqui, mas eu sei que Ele está aqui. Eu não vejo aqui nenhuma imagem de Deus ou de Jesus, mas eu posso sentir a sua doce presença, a sua unção, o seu poder sobre a minha vida, sobre as nossas vidas aqui, agora, neste momento. Eu creio pela fé num Deus que eu ainda não posso ver, mas eu tenho certeza que um dia eu ainda hei de vê-lo na glória celestial, e ainda vou passar a eternidade com esse Deus, o adorando em espírito e em verdade. Esse é o meu desejo, esse é o meu sonho, essa é a minha esperança. Eu sei que isso um dia vai acontecer, no dia que Deus quiser, isso vai acontecer. Eu continuo crendo que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Eu continuo crendo que Jesus levanta aquele que está morto, Ele pode ressuscitar. Sim, eu creio. Eu creio que Jesus pode curar. A gente precisa acabar com essa mania de ficar só naquele negócio de: pastor, vai fazer o que assim mesmo? Não, não é assim mesmo. O Deus que nós cremos é um Deus poderoso, é um Deus que faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Nós temos um Deus vivo e poderoso. Amém, igreja? Fala para a pessoa que está do seu lado: nosso Deus é vivo e poderoso, meu irmão, minha irmã. Aleluia, e Ele está conosco aqui. Só aqueles que conhecem bem esse Deus, só os que conhecem bem, só aqueles que têm um relacionamento com Ele diário, é que vão viver nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de luta, nesse tempo de incertezas. Só quem conhece mesmo esse Deus, só quem confia mesmo neste Deus, é que verdadeiramente vai vencer neste tempo difícil. E olha, meu irmão, minha irmã, o meu desejo é que você e eu saiamos daqui hoje sempre como vencedores.
Mas para isso acontecer, depende mais de nós do que de Deus. Deus está aqui. O Espírito Santo habita em mim e habita em você que tem Jesus como Senhor e Salvador. Ou seja, a gente já tem a presença de Deus em nós, o poder de Deus. Jesus Cristo nos disse: vão e façam discípulos aonde vocês estiverem, ensinando o que vocês aprenderam. Ou seja, nós estamos precisando no século 21 de gente que é crente mesmo, não crente, aquele crente que muitos falam por aí, não, gente que crê mesmo, num Deus vivo, num Deus poderoso, que olha para a dificuldade, mas vê acima da dificuldade. Se você olhar para essa história, Elias, ele falou o que ninguém tinha coragem de falar. Elias, ele enxergou o que ninguém enxergava. Elias enxergou chuva numa nuvenzinha de nada. Elias, pela fé, pela crença que ele tinha em Deus, pela experiência que ele tinha em Deus, porque Deus tinha falado para ele: eu vou cuidar de você. E quando ele teve escondido, Deus mandou o corvo, e corvo come carne, mas ele mandou o corvo levar a carne para Elias. Eu já falei para vocês aqui, eu fico imaginando a cena. É que corvo não pensa, porque se ele pensasse, ele fala assim: poxa, está tão gostosa essa carne, mas tudo bem, Deus falou para levar para Elias, eu vou levar para Elias. Eu imagino quando ele deixava lá a carne e olhava assim, talvez lá de cima voando, e Elias comendo a carne, fala: poxa, aquele cara é sortudo, né? Porque Deus mandou eu trazer a carne para ele, era para mim, mas ele está comendo. Porque Deus, meus irmãos, cuida da gente. Quando a gente crê, Deus cuida de nós. Eu fico imaginando aquela mulher olhando para Elias e falando assim: escuta, eu só tenho um punhado de farinha, um punhado de azeite, eu vou fazer um bolo para comer e morrer. Mas ele fala: não, vai e faz primeiro para mim. Desafio você a fazer primeiro para mim. Aquela história do dai e ser-vos-á dado, que Jesus falou muitas vezes. E aquela mulher creu na palavra, ele disse: olha, na tua palavra eu vou. E ela fez o bolo e levou para Elias. E Elias comendo, quando ela voltou, a botija foi enchendo de azeite e farinha. E Deus foi providenciando, e Deus foi providenciando, e Deus foi providenciando, e Deus foi providenciando. Durante 3 anos e pouco, não faltou. Por quê? Porque quando Deus fala, Ele cumpre. E o mesmo Deus daquela época é o mesmo Deus que está hoje aqui com a gente. Portanto, meus irmãos, depende de nós. Ou a gente crê em Deus, ou a gente crê em Deus. E eu creio em Deus, eu creio nesse Deus poderoso. Eu falei de manhã aqui, eu não imagino eu lá no céu, sentadinho numa pedrinha, com as 2 asinhas atrás, tocando harpinha. Eu não imagino isso. Eu imagino que nessa imensidão, nesse universo, nessas galáxias que existem, planetas, estrelas. Meu pai brincava quando eu era pequeno, né? Roberto, talvez seja isso. Meu pai, quando eu era pequeno não, quando eu era mais moço, né? E não faz muito tempo. Quando eu era mais moço, quando meu pai olhava para mim e falava assim, ô espanador de estrela, de lua, vai espanar a lua, por causa do tamanho, né? Ele brincava: vai espanar lá a lua. Ele olhava para mim assim, né? E acho que meu pai estava profetizando, porque quando eu for para o céu, vou visitar bastante estrela, vou espanar bastante estrela que tiver que espanar. Você sabe que de vez em quando eu viajo aqui, né, meu irmão? Mas eu viajo porque eu sei que eu tenho um Deus grande e poderoso. Eu não acredito que eu vou para o céu para ficar de braço cruzado olhando para você e você olhando para mim. Ao contrário, a gente vai cantar, a gente vai adorar a um Deus vivo e poderoso. Não vai haver tristeza, não vai haver choro, não vai haver pecado, não haverá mal, haverá só a presença de Deus. Não precisa mais de lua, nem de sol para controlar, não vai haver esses dias. Vai ser eternamente da presença de um Deus vivo, de um Deus poderoso que tem todo o poder nos céus e na terra, que está conosco aqui hoje. Quer dizer, a gente pode começar a viver isso a partir de hoje. É isso que eu quero te mostrar. A gente pode viver isso a partir de hoje. Como? Eu vou te mostrar isso. Abra sua Bíblia aí no Salmo 119. Glória a Deus. Salmo 119. São só 150 capítulos. Dá para ler rapidamente. Salmo 119. A partir do versículo 1. Veja o que o salmista escreveu. Veja que interessante. E só aqueles que conhecem bem ao seu Deus
para continuar firme crendo, apesar de toda circunstância difícil. Salmo 119, versículo 1 diz: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. 2, como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Versículo 3, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Versículo 4, tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Versículo 5, ele mesmo diz, o salmista: quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos seus decretos. 6, então, se eu fizesse isso, se o meu caminho tivesse firmado na obediência aos teus decretos, eu não ficaria decepcionado a considerar todos os teus mandamentos. Versículo 7, eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças. Versículo 8, obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones, ele pede ao Senhor. Versículo 9, ele dá uma dica: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Ele responde: vivendo de acordo com a tua palavra. Versículo 10, eu te busco de todo o coração. A gente canta uma canção que fala sobre isso aqui. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Versículo 11, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Versículo 12, ele diz: bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos. Versículo 13, com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Versículo 14, regozijo-me em seguir os seus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. Versículo 15, meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. 16 e último, ele diz o seguinte: tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Meu irmão, em Hebreus 11, a Bíblia diz que fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas você crê. E nós estamos precisando de gente hoje que tenha fé dentro do coração. Fé vai além de dúvida. Eu estava pesquisando sobre isso, e a palavra dúvida no grego, ela é traduzida ou dita como diacrino. Essa palavra diacrino é dúvida no grego. E a raiz da palavra, a tradução dela diz que é separar dois elementos, separar componentes ou valores. Também essa palavra no grego sugere a hesitação entre esperança e medo. Então, quando você tem dúvida, a dúvida leva você para longe de Deus. A dúvida tira você da presença, da comunhão com Deus. Haja visto, se você ler o texto, por exemplo, de Pedro. Pedro, na sua impetuosidade, quando eles estavam num barco, e naquele barco, com tempestade, de repente vem aquela bonança, e eles veem um espírito andando sobre as águas. A maioria deles se assustou. Aí Jesus levanta a mão e fala: ei, calma, sou eu, não se apavorem. E Pedro, na sua impetuosidade, ele fala assim: Senhor, se és tu, que eu vá ter contigo. E Jesus diz: pois então vem, Pedro. E Pedro foi, e desceu do barco e começou a andar sobre a água. E quando ele chegou perto de Jesus, veio dúvida no coração dele. Aí quando veio dúvida, ele afundou. E Jesus teve que resgatá-lo. Sabe, meus irmãos, quando a gente fala de fé, quando a gente fala de Elias, quando a gente fala daquele povo, o povo tinha perdido a fé em Deus vivo e poderoso. Hoje parece que as pessoas perderam a fé em Deus. E o que me mais chama a atenção é que a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda, Ele é o mesmo Deus. O Deus que fez milagres no passado é o Deus que faz milagres hoje.
O Deus que abriu o mar no passado é o mesmo Deus que pode abrir mares hoje. Jesus falou muito sobre fé. Jesus disse: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, que é pequeniníssimo, se vocês tiverem uma fé ao menos deste tamanho, tudo o que vocês pedirem, quando você falar para esse monte, sai daqui, vai para lá, isso vai acontecer. Por quê? E parece que quando Jesus fala isso, parece que ele estava zoando. Desculpa a expressão aqui, né? Parece que ele estava zoando com o povo. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para esse monte, sai daqui, vai para lá, e ele vai. Num outro tempo, Jesus falou o seguinte: se vocês tiverem fé, o que aconteceu com a figueira, dela secar, vai acontecer coisas maiores com vocês. Parece que ele estava zoando o povo. Na verdade, ele estava incentivando. Que quanto mais fé eu tenho, quanto mais eu acredito, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Deus vai aumentando a minha fé. Quanto mais eu me aproximo de Deus, eu saio dessa esfera aqui de descrença, de desesperança, de crise, de dificuldade, e vou me aproximando de Deus. Parece que eu estou andando acima, eu continuo andando aqui, mas eu estou andando acima espiritualmente falando. Eu estou andando na presença de um Deus vivo, um Deus que pode fazer chover fogo do céu, um Deus que pode, uma mão seca, Deus pode transformá-la, essa mão numa mão normal. Uma crise que possa existir em qualquer lugar, Deus pode estalar o dedo e essa crise ir embora. Deus pode fazer qualquer coisa. A questão é, será que nós cremos? Nós é que precisamos mudar. Se nós praticarmos a palavra do Senhor, como diz o texto aqui que nós lemos de Salmo, se nós nos voltarmos ao Senhor, se nós não nos esquecermos dEle, em todos os momentos de nossa vida, em todos os lugares que nós estivermos, se nós não nos esquecermos de Deus, meu irmão, você vai começar a viver milagres. Eu vou repetir, você vai começar a viver milagres na tua vida. Você crê nessa palavra? É o que a Bíblia diz. Quando Paulo escreveu à igreja de Corinto, eu estou terminando aqui com esse texto, em 1 Coríntios capítulo 1, Paulo escreveu o seguinte: a mensagem da cruz é loucura para as pessoas que estão lá fora. Tem muita gente que acha que isso é loucura. Loucura. O quê? Jesus Cristo voltar para buscar a igreja. O quê? Está em tempo de crise, o cara vai lá, planta uma semente e depois de um ano ele colhe 100 por cada semente. Isso é loucura, isso não existe. Sim, existe. Para Deus não existe impossíveis. Nós temos um Deus do impossível. Nós servimos um Deus vivo do impossível. O que eu quero te chamar a atenção hoje é que está chegando o momento, meus irmãos, dos crentes de hoje aparecerem. Não ser mais um na multidão, mas serem cristãos aonde a gente está. Viver milagres, viver maravilhas. Deus quer fazer milagres em você e através de você. Deus quer fazer maravilhas na tua família. Deus quer salvar a tua família. Deus quer salvar os teus parentes. Deus quer salvar os teus amigos. Deus quer salvar os teus vizinhos. Deus quer abrir porta para você onde não está aberta ainda, Ele pode abrir. Deus quer fazer coisas infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus pode fazer. O que falta é um povo que se chama pelo seu nome, que se levanta, que conhece esse Deus grande, esse Deus maravilhoso, e tem a fé dentro do coração. Repito aqui o que Jesus disse: eu e você somos bem-aventurados, porque a gente não vê Jesus aqui, mas eu creio e sei que Ele está aqui. Teve gente na época de Jesus que ouviu e não creu. Nós não ouvimos, mas a gente crê, a gente pode senti-lo, Ele está conosco aqui. No momento do louvor, Deus já estava agindo por mim, por você. No momento das orações, Deus já estava dando ordem aos seus anjos a nosso respeito. Deus é aquele Deus que cuida de nós. Quando a gente pensa alguma coisa, Deus já está realizando, Deus já está fazendo, porque Ele é capaz de fazer coisas tremendas. O meu Deus é o Deus do impossível. Amém, meu irmão? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu contei uma história aqui de manhã que achei interessante, para aguçar a fé. Os irmãos saíram daqui de manhã, muitos deles até passaram aqui na frente dando um abraço, dizendo: pastor, estou pisando nas nuvens.
Porque eu creio num Deus vivo e poderoso. Eu falei até de manhã no final do culto. Você que está em casa aí que não tem combustível, se você tiver fé suficiente, você vai entrar no teu carro, vai vir e vai voltar e não vai faltar. Porque eu sou prova disso, já aconteceu comigo na minha vida algumas vezes. O pastor Ripari, que esteve aqui ano passado, esse ano ele já falou que também Deus já fez isso na vida dele. O que nós precisamos é ter fé, é exercitar a nossa fé. E agora, no século 21, uma história que me chamou muita atenção e quando eu a li anos atrás, marcou a minha vida. Que um jovem que estava lá no exército, cumprindo lá o dever cívico de servir, né, como soldado. E eu disse aqui de manhã, eu não sei como é hoje, mas na época que eu fiquei lá um tempo, quando você se identificava como cristão, como crente, os caras zoavam você pra caramba. Os caras queriam ridicularizar você, inclusive. Não só no quartel, mas principalmente no quartel. E um jovem que cumpria o seu dever cívico, soldado Coelho, ele, um dia antes de terminar, né, o período que ele ficou ali, diz que estava lá o pelotão reunido e o seu chefe, o seu superior hierárquico lá, o chamou e na intenção que ele tinha de humilhar na frente do pelotão aquele irmão, ele disse: soldado Coelho, vem até aqui. E ele correu lá na frente. Pois não, senhor. Ele falou: segura essa chave, agora vá até aquele jipe e estacione ali na frente. Aí ele argumentou dizendo: meu senhor, o senhor sabe perfeitamente que eu não sei dirigir. Soldado Coelho, eu não te perguntei nada. Vá até o jipe e faça o que lhe ordenei. Mas senhor, eu não sei dirigir. Ele falou: então peça ajuda ao teu Deus. Você não vive falando que tem um Deus? Você não vive falando que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus transforma? Você não vive falando isso? Sim, eu creio num Deus que salva, que liberta, que cura, que transforma. Então, peça ajuda a esse Deus. Ele diz que o soldado ainda, naquele momento, pegou a chave, se dirigiu até o carro. Enquanto isso, a turma começou a dar risada. E lá no carro, antes de dar a partida, ele disse: Senhor, tu sabes, eu não sei dirigir, mas eu quero que o Senhor guie as minhas mãos e mostre a estas pessoas a tua fidelidade. Senhor, eu confio em ti e eu sei que o Senhor pode me ajudar. Eu te agradeço, Deus, em nome de Jesus, amém. Ele deu partida no carro, engatou a marcha, parou no lugar onde o comandante queria, desligou o carro, abriu a porta, saiu. E quando ele estava voltando, o pelotão estava todo de joelho, o seu comandante de joelho, e todo mundo chorando. E ele perguntou: o que houve, gente? Todo mundo disse: nós queremos o teu Deus, soldado Coelho. Mas por quê? Não, a gente decidiu andar com ele. Ele falou: tudo bem, é só vocês receberem Jesus como Senhor e Salvador. Mas por que vocês querem? O comandante pegou ele pelo colarinho assim e levou perto do carro. E um outro que estava com ele abriu o capô. O jipe não tinha motor. Mas aquele jovem não sabia disso. Ele só sabia que ele tinha um Deus vivo e poderoso. Então, meu irmão, não importa a circunstância, importa é a tua fé. Em qualquer situação, Deus é contigo. Fecha os teus olhos agora em nome de Jesus.